queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos queridos amigos e facilitadores, Fabiano Capanema e Túlio Campos. Um ótimo estudo a todos. Oi, boa noite, amigos internautas. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Nosso amigo Capanema. Então vamos lá, porque o tempo é curto. Uma pergunta aqui que foi elaborada não hoje. Me fizeram essa pergunta, eu achei interessante estar trazendo para o estudo. Qual a maior preocupação de Deus com as pessoas? Qual o maior equívoco que a humanidade tem cometido? Essa é uma pergunta muito interessante e eu tive que estudar e fiz uma pesquisa. E são muitas as questões, são muitos equívocos que a humanidade tem cometido, mas em especial um me chamou a atenção, porque foram várias obras que destacaram esse aspecto. Eu gosto de citar, a obra Caminho, Verdade e Vida. Ela tem o título A Coroa. E Emmanuel vem dizendo que o maior erro que as pessoas cometem é a pretensão excessiva do bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo. A pessoa quer sempre o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposam na vida. A grande facilidade que as pessoas esperam da vida, o grande desejo de reconhecimento, de honra, de poder, uma vida de muito bem-estar. Esse é o grande equívoco, essa é a grande preocupação de Deus com todos nós. Por que eu falo? Quando a gente vai analisar o livro Nosso Lar, a gente também vê um comentário nesse sentido. Tem um irmão lá chamado Ricardo, que ele está se preparando para reencarnar. E a família que já está, não minto, o irmão Ricardo já está reencarnado, só que ele ainda é uma criança. E a família dele que está se preparando para reencarnar, tem a felicidade deles se encontrarem em um sonho. E uma das recomendações de Ricardo para a sua família é para que a família não deixe que ele tenha muitas facilidades. Tantas facilidades materiais, muito conforto, muita ociosidade. Essa era a maior preocupação de Ricardo. Ricardo já era um espírito iluminado, que já estava reencarnado na Terra. E ele deixa essa recomendação para a família. Não permita que eu caia nesse caminho de muitas facilidades. Tem um outro livro que chama Crônica de Além Túmulo. O capítulo chama A Ordem do Mestre. Ali tem um discurso de Jesus com o discípulo João. E Jesus e João conversando, como que está indo a sua doutrina na Terra. E João fala de dois aspectos que têm prejudicado muito. E ainda fala, Senhor Jesus, está indo mal, mestre, está indo mal. Por dois motivos. As pessoas têm se equivocado muito na interpretação e têm usado os símbolos de forma muito excessiva. E a segunda coisa, Senhor Jesus, as pessoas têm um apego muito grande à matéria. Elas querem muito conforto, querem muito a vida fácil. E o mestre fala, nesse diálogo com o João, isso é uma psicografia de Chico Xavier, traga por Humberto Campos. Ele fala, olha, essa questão de interpretação, essa discussão, esse uso do símbolo, isso é normal. Os meus discípulos discutiam, Pedro e Paulo discutiam muitas vezes. Isso vai acontecer. Agora, a questão do grande apego à vida fácil, à vida material,
Isso sim me traz preocupação. Então, eu estou fazendo aqui 3 referências. Uma referência que Emmanuel faz no livro Caminho, Verdade e Vida. Um diálogo de Jesus com o discípulo João. E um diálogo também no livro Nosso Lar, escrito por André Luiz. Todos recomendando que a facilidade não traz, né, benefício à reencarnação do espírito. Porque, se a gente for analisar, é o inverso da caridade. Onde eu quero chegar? Caridade significa sacrifício. Significa você ir contra as suas vontades, porque você está abrindo mão do que você tem para ajudar. Eu vou dividir o que eu tenho. Eu vou dividir o meu tempo com as pessoas que necessitam de atenção. Eu vou abrir mão do meu conforto, às vezes, para poder visitar um pobre, para visitar um doente, para visitar uma pessoa que está presa. Então, caridade significa sacrifício e contra a minha vontade. E quando eu me preocupo em ter uma vida só de benefícios, só de bem-estar, só de conforto, só de riqueza, eu estou indo contra a caridade. Quando eu estiver com muito tempo, quando eu estiver muito deitado no meu sofá, quando eu estiver assistindo filme demais, quando a minha mesa estiver muito farta, quando eu estiver com muita condição financeira, pode ser um sinal de que eu não esteja sendo muito caridoso. Pode ser um sinal. Talvez eu tenha tanta facilidade assim, isso pode estar me cegando. O Cristo dizia que bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, porque esse sofrimento, essa dor, essa doença, essa dificuldade, faz com que a gente busque mais a Deus. Faz com que a gente tenha uma renovação íntima, porque se a minha vida não está boa, eu tenho que buscar uma solução, um remédio. Jesus falava que os ricos, as pessoas poderosas, já têm o seu consolo. Por isso que elas não queriam ouvir a boa nova, ouvir o evangelho. As pessoas já têm o seu consolo, elas já têm a sua felicidade, já têm a sua riqueza, as suas mansões. Por que elas vão querer o meu evangelho? Então, as pessoas que buscavam o evangelho do Senhor eram aquelas pessoas que mais sofriam. É aquelas pessoas que não tinham mais esperança, que não tinham onde se apoiar, que o governo já tinha virado as costas, que os familiares já tinham virado as costas. Aquela pessoa que tinha aquela doença incurável, que nenhum médico conseguia achar a solução. Então, elas buscavam Jesus com muita sede, porque era a única esperança que elas tinham. Então, a resposta é essa. Qual o maior erro, qual o maior equívoco que a humanidade tem cometido? É a busca excessiva, né, do prazer, do bem-estar, de estar sempre querendo aplauso e honra. Se a gente evitar isso e buscar o exemplo do Cristo, qual foi o exemplo do Cristo? O Cristo, ele, por mais que ele tenha a coroa da vida, porque ele era o Messias, o Filho amado de Deus, ele permitiu usar a coroa de espinhos para deixar o exemplo que a vida nossa aqui na Terra, ela é uma vida de luta, de trabalho, de sacrifício, é uma vida de sofrimento, porque é o sofrimento que vai fazer com que a gente saia da ociosidade. Quer fazer algum complemento? Eu achei a sua observação muito interessante, porque quando Cristo fala da porta larga, que é a porta larga para as perdições do mundo, né? Perdições no sentido de que, às vezes, quando a gente recebe a prova da riqueza, é o que você acabou de falar, a gente acaba se comprometendo. Pode ser que não, que a pessoa utilize como uma fonte de água viva que vai correr e levar vitalidade para todas as pessoas que possam ser alcançadas por a sua riqueza, a partir do momento que você distribui emprego, renda, né, assistência social para os seus empregados, no caso de um empresário muito rico. Mas é interessante quando você fala das facilidades que a provação da riqueza podem trazer e que vão trazer também uma suscetibilidade para que nós possamos enveredar para um caminho mais difícil. Então, que a gente possa
na pauta do nosso merecimento, nos utilizarmos do todo o contexto da vida que nós estamos inseridos, de sofrimento, de dificuldade, mas também refletindo que tudo na nossa vida é uma bênção e uma oportunidade de crescimento. Seja na miséria, seja na riqueza, seja no poder, seja na beleza, nós temos provações muito acerbas, que a gente tem que tomar muito cuidado para o que a gente, inclusive, pede. Nas minhas orações eu peço isso. Cuidado com o que a gente pede, porque provavelmente a gente vai receber. Quer dizer, se eu peço é porque eu estou buscando, eu posso alcançar. E se eu alcançar, quais são as consequências? Será que eu vou realmente me manter na retidão? Então, Túlio, eu achei muito interessante o seu comentário, que é importante estar vigilante, né, para o que a gente tem na nossa vida, né, diante das vicissitudes, das dificuldades. Bom, tem uma pergunta que é: o que determina a necessidade da reencarnação? Há provas científicas para este fenômeno? Nós estamos em pleno século XXI, com um desenvolvimento acelerado das tecnologias, da ciência humana, em várias áreas do conhecimento humano. Então, hoje, na academia, vamos citar o exemplo norte-americano. Eles têm lá como se fosse um órgão coordenador das universidades norte-americanas. Nós temos aqui, por exemplo, o MEC, Ministério da Educação. Lá eles têm como se fosse um MEC, que é esse órgão gestor, e este órgão incentiva a todas as universidades a implantarem a cadeira acadêmica de ciência e espiritualidade. Com isso, a gente vai encontrar nos nossos irmãos norte-americanos, como também no restante do planeta, em algumas localidades mais, em outras menos, uma busca pela questão, não estou falando da questão religiosa, mas da religiosidade. Não estou falando da questão da ciência, que vai buscar de uma maneira empírica respostas acerca do espírito. Eles estão buscando. Todo o mundo, na atualidade da humanidade, depois de que a gente já desenvolveu muito intelectualmente, tem buscado respostas para determinadas situações que a ciência ela esbarrou numa limitação. Então, a aliança da religião com a ciência, se utilizando também da filosofia, principalmente que a doutrina espírita nos traz, que é uma filosofia espiritualista, tem nos dado possibilidades de a gente avançar ainda mais, e uma dos questionamentos é esse: existe a reencarnação? A vida continua após a morte do corpo físico? Então, nós temos o exemplo do psiquiatra norte-americano Ian Stevenson, que ele já escreveu um livro no qual ele catalogou 2.600 casos de relatos de crianças que, em tenra idade, demonstram, lembranças, reminiscências do passado. Não, a minha mãe é fulano de tal, na região tal. Outros casos, eu combati na Segunda Guerra Mundial e morri numa queda do avião, protegendo os navios norte-americanos contra o ataque japonês. Então, tem relatos narrados por Ian Stevenson, que ele foi nos cartórios, ele foi pesquisar. Então, aquelas crianças de 4, 5 anos narravam com riqueza de detalhes o que havia acontecido em existência anterior. Então, você vê que a gente já tem hoje a ciência, muitas vezes a ciência materialista, ela não coloca isso nem como uma hipótese plausível e provável. Mas a ciência ela vem se transformando para buscar ser essa ciência que está hoje ombreando com as questões espiritualistas, para trazer respostas. Como explicar crianças em tenra idade fazendo esses relatos? Temos também situações de experiência de quase morte, em que a pessoa está ali tentando ser, numa situação limite entre a vida e a morte, numa sala ali de tratamento intensivo, ou às vezes numa sala de cirurgia, em que os médicos percebem que os sinais vitais daquela pessoa estão se esvanecendo, e de repente, passados alguns minutos, aquela pessoa retorna e relata: olha, eu vi durante horas ali tentando ressuscitar aquele paciente, aí o enfermeiro, o médico vão lá um pouquinho, ficam revezando, vão lá no corredor, começam a comentar coisas
ali, e aquela pessoa que estava teoricamente com morte, já com o coração parado, né, quase entrando no processo de morte cerebral, ela vai relatar o que aqueles dois estavam conversando lá no corredor, naquele momento que eles estavam ali tomando uma água, para depois voltar ali para o trabalho de amparo para aquele paciente. Então, você vê, a ciência está percebendo que mente e cérebro são, como que eu posso dizer, são distintos. Né? Então, pouco a pouco, a ciência está percebendo que há algo além da matéria física, que a mente faz parte do espírito, que quando ele, se utilizando do seu corpo espiritual, se utilizando do seu perispírito, ele recebe uma nova oportunidade de reencarnação, passa a ser esse ser triplo, né? Que tem o espírito, que tem o seu perispírito e tem o corpo físico. Então, pouco a pouco a ciência está, a ciência materialista ainda não, mas igual eu citei o exemplo dos norte-americanos, que boa parte deles já estudam a questão da espiritualidade, estão avançando. Então, como a ciência hoje explica a memória? Eles não conseguem explicar só pelas questões bioquímicas, físicas, mas quando vai analisar a hipótese da pré-existência e da pós-existência, a pré-existência, quer dizer, anterior ao berço, e a pós-existência, que é posterior ao túmulo, eles começam a perceber que é sim uma hipótese plausível, é uma hipótese que está sendo estudada. Nós temos artigos científicos no mundo inteiro falando sobre, são mais de 10 mil artigos falando sobre a glândula pineal, que nós sabemos, pela doutrina espírita, por André Luiz, que trata-se de uma das mais importantes interfaces que a gente tem da espiritualidade com aqueles de nós que estamos encarnados através da mediunidade. Então, já tem, na ciência, 10 mil artigos catalogados, mas muitos deles estudando física quimicamente. Mas a gente sabe que alguns já começam a colocar a questão da espiritualidade, da pré-existência, pós-existência, e que a ciência vai sim caminhar de maneira célere, da agora em diante, com a questão da espiritualidade, para explicar também, inclusive, o processo da reencarnação. Nós estamos numa fase de transição da humanidade, de expiação e provas para regeneração, em que não há mais como, a ciência materialista chegou no limite. Para que a gente possa avançar, nós temos que estudar as questões espirituais, o espírito imortal, temos que estudar as bases da doutrina espírita, que fala sobre a pluralidade das existências, que a gente tem várias reencarnações, fala da imortalidade, da pluralidade dos mundos habitados, e todos esses conceitos que a doutrina espírita já nos traz aí desde 1857, que seria então 1857, 163 anos, que a doutrina espírita já nos traz respostas acerca da espiritualidade, da nossa origem enquanto espíritos imortais. Deixar uma dica aqui, uma palestra que está no YouTube do Clóvis Nunes. Ele fala especificamente desses estudos científicos, das grandes faculdades, dos grandes cientistas, e deixa lá muitos exemplos, falando em geral tudo isso que o senhor falou. Fica a dica, é bem interessante. Clóvis Nunes. Uma pergunta dos internautas. Sentir culpa é bom ou é ruim? Essa é a pergunta. Pergunta interessante. E ela aqui tem duas respostas. Vamos para a primeira resposta no sentido positivo, que inclusive foi uma questão, um questionamento que Nicodemos fez a Jesus. Está no capítulo Porquê, psicografia também de Chico. Nicodemos chega para Jesus e pergunta: Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Isso aqui, Nicodemos, após a crucificação de Jesus, ele tinha muitas perguntas, muitas questões. E esse capítulo aqui, Nicodemos teve a oportunidade de fazer todas as perguntas para o mestre.
Mestre apareceu para ele em espírito e respondeu. E ele faz essa pergunta. O Senhor deu a Pedro a direção dos seus discípulos, mas foi ele que te negou, por quê? Uma ótima pergunta. E Jesus responde, exatamente por isso que eu dei ele a direção, porque ele me negou. Na dor do remorso, pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mas que os outros companheiros, ele sempre sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Então, estou aqui respondendo a pergunta da internauta com outra pergunta. Ela pergunta, sentir remorso é bom ou ruim? Segundo esse estudo aqui, é bom. Foi tão bom para Pedro que ele ficou na direção dos discípulos quando Jesus partiu para o mundo espiritual. E Jesus aqui fala o porquê disso. Porque ele sofreu tanto com a minha traição, porque ele me negou 3 vezes, que ele não vai querer sentir mais essa dor. Ele já aprendeu a lição. Então, quando nós usamos o remorso, a dor, o sofrimento, para aprender, para a renovação íntima, para crescer, é muito bom sentir o remorso. Se a gente for analisar o próprio Paulo foi o que arquitetou a morte de Estevão, né? Considerado o primeiro mártir da igreja, de toda a história do cristianismo. Então, Paulo ficou enciumado com o discurso que ele teve com Estevão. A gente vai ver isso no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico. Porque Paulo estava acostumado aos grandes discursos, Paulo estava acostumado aos grandes aplausos, e quando ele foi discutir com Estevão, ele se sentiu humilhado, porque Estevão teve um grande discurso da verdade, de amor, e ele, não satisfeito com isso, conseguiu uma testemunha que oferecesse uma denúncia contra Estevão e arquitetou o apedrejamento de Estevão. E quando Paulo conheceu o Cristo no deserto, na entrada da cidade de Damasco, que ele reconheceu o seu erro, que ele viu que Estevão era um grande homem, ele teve um remorso, mas não foi aquele de culpa para sempre. Não foi aquela culpa, eu fiz um grande erro e eu vou suicidar, que foi o que Judas fez. Essa culpa não é boa. Eu cometi um grande erro, eu assassinei um homem santo, eu defendi o lado errado, agora eu vou desistir da vida. Não tem mais reparo, não tem como consertar a situação, e eu vou desistir. Eu estou com vergonha. Não foi o que Paulo fez. Paulo se dedicou ao trabalho. Dedicou toda a sua vida ao trabalho. A memória de Estevão, ele tinha o Estevão como uma grande referência. E olha como a vida é tão bonita e como os projetos de Deus é tão bonito. Se Estevão tinha um projeto para trabalhar com Paulo, na divulgação do Evangelho, nas construção, né, da verdadeira história do cristianismo, e ele foi morto por causa de Paulo, ele não deixou de trabalhar, porque o próprio livro fala que Estevão se tornou orientador espiritual de Paulo no mundo espiritual. Então Estevão continua trabalhando, continua no seu projeto, só que no mundo espiritual. Mas voltando aqui para a pergunta, se é bom ou não sentir remorso, então, existe os dois lados. Você sentir o remorso para aprender e crescer é muito bom. Agora, sentir o remorso para sentir vergonha, ficar deitado e não querer se levantar, esse remorso não é bom. Muito bom, seu Túlio. Mais uma pergunta. O que é preciso para afastar os obsessores? Não é uma pergunta fácil de responder, porque cada caso é um caso, né, no processo obsessivo. Mas nós podemos nos basear nos ensinamentos de Jesus, quando ele fala para a gente que é necessário nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem é o próximo? O próximo pode ser, sim, o espírito obsessor, que está próximo de nós, tentando interferir de alguma maneira nas nossas resoluções do dia a dia. Se ele está próximo de nós,
Por isso que eu falo que não é fácil responder. Por quê? Será que nós tivemos alguma desavença no passado? Será que eu fui o algoz e ele a vítima? Ou vice-versa? Será que eu atraí pela mente, pelo comportamento e pelas atitudes esse obsessor na atual existência, sem que a gente tenha tido alguma desavença no passado? Então, são N possibilidades. Mas o próprio Chico nos fala que, no processo obsessivo, a gente poderia até comparar com uma ferida no qual pousa uma mosca. Se você abanar essa mosca, ela vai voltar, porque a ferida ainda permanece. O que a gente precisa buscar quando fala assim, como que eu afasto os obsessores? Na verdade, não é afastar, é demonstrar no nosso íntimo uma necessidade e uma vontade ativa no sentido de sermos melhores, de reformularmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque em reconhecendo em nós o esforço de sermos cristãos, de sermos pessoas melhores, será que esse obsessor não vai ser influenciado pelo exemplo? Então, que a gente possa compreender que este irmão, que ora nos devota algum tipo de animosidade ou mesmo de ódio, sabe-se lá o que pode estar acontecendo, né, entre nós dois, ele é também filho de Deus, é também um espírito que mais cedo ou mais tarde vai reconhecer a necessidade do ajustamento e quebrar esse vínculo de animosidade. Mas não podemos afastar, podemos, através da exemplificação, procurarmos sermos melhores. Não adianta ficar só na retórica, falando, eu venho aqui, estudo a doutrina espírita, falo, converso, a gente troca ideias e tudo mais, às vezes até uma esgrima intelectual, né, fala de muita coisa e faz pouco. O que a gente precisa, de fato, é demonstrar o esforço pessoal de reformulação. Quando o Túlio fala do sofrimento, fala da redenção, que o sofrimento pode ser um mecanismo para nos conduzir nesse processo de reparação, primeiro é necessário a humildade para reconhecermos os nossos erros, é uma porta que se abre. Depois nós temos que partir para oportunidades que nos são concedidas, a ação de nos utilizarmos dessas oportunidades como uma forma de redenção. E, junto de nós, temos esse incrível relacionamento que acontece entre encarnados e desencarnados, que é muito intenso. O Túlio citou Paulo, o próprio Paulo fala na nuvem de testemunhas, né, que nós temos ao nosso redor. Então, essas duas humanidades que se interpenetram e se relacionam, interferem, nós temos os bons espíritos que nos inspiram para o bem, mas nós temos aqueles espíritos ainda que não são devotados ao mal, são por ignorância, porque o mal não tem existência própria. É o nosso estado de ignorância que nos faz, às vezes, nutrimos esse sentimento de animosidade por outrem. Então, o importante é que a gente reflita que devemos orar sempre, pedindo proteção a Deus. Devemos, se nós conseguirmos reformular o nosso pensamento, sermos melhores, que a gente fique vigilante para se manter nessa condição, porque as interferências e as influenciações são muito intensas, e, ao mesmo tempo, procurar dar a nossa cota de participação para a nossa reparação individual e na transformação social. Porque vai chegar uma época na humanidade que nós seremos muito mais caridosos, seremos muito mais fraternos uns com os outros, e esses sentimentos, bem como a criminalidade, hoje a própria população carcerária do Brasil é a segunda maior população carcerária do mundo. Então vai chegar um momento em que nós todos atuamos em sociedade e conseguimos melhorar o contexto social, que vai haver a diminuição dos julgamentos, das penalidades, dos encarceramentos e também dessa condição obsessiva, né? Que a obsessão ela tem estágios diferenciados. Obsessão simples, tem a fascinação, a subjugação, são vários estágios. Mas a gente pode, pouco a pouco, através da prática da caridade, de colocar o ensinamento do Cristo em ação, no nosso
pensamento, no nosso sentimento, no nosso dia a dia. Com isso, pouco a pouco, a gente muda o contexto, inclusive do processo obsessivo, que hoje é quase que pandêmico na humanidade, né? A gente fala de pandemias aí causadas por vírus, mas nós temos também os processos obsessivos que são muito intensos, mas que a gente pode, sim, através da nossa elevação espiritual, melhorar esse contexto. Como afastar os obsessores? Sendo pessoas melhores, procurando todos sermos pessoas melhores. Túlio. Muito bem. Uma pergunta aqui, assim, resumindo ela, é o seguinte: o Espiritismo afirma que necessitamos reencarnar para que tenhamos experiências e evoluir. Mas no mundo espiritual não seria possível essas experiências? No Reformador de maio de 1960, tem uma observação nesse sentido, muito interessante. Aqui fala o seguinte, que no ciclo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social e o parente infeliz. Ele cita aqui 3 coisas que significa a experiência, a cruz, o que nós precisamos passar na Terra, de forma geral. Vou repetir: a dificuldade orgânica, o degrau social e o parente infeliz. Vou voltar nelas. Aí fala, no plano espiritual, a experiência no plano espiritual, o sofrimento lá é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a experiência da culpa, o débito não pago. Também são 3. Quais as diferenças? Quando nós estamos na Terra, se a gente for olhar de forma geral, o que nos impulsa ao crescimento, a nossa cruz está na dificuldade orgânica. Porque quando nós adoecemos, é a hora que a gente mais busca Deus. Difícil uma pessoa que não vai ter dificuldade orgânica, porque ela também vai se envelhecendo, né? E vai caindo essa vitalidade. O degrau social é um dos problemas também que está dizendo aqui no Reformador. Degrau social é: eu preciso crescer, estudar, trabalhar, ter minha casa, eu preciso sobreviver. Porque do contrário, eu não vou ter um teto para me proteger, como que eu vou cuidar da minha família, como que eu vou dar estudo para os meus filhos. Então, o degrau social também é uma cruz. Concordamos, certo, Cabanema? É uma das coisas que nos traz aflição, que nos faz com que a gente corra, cresça, viva, tenha experiência e evolua. E o parente infeliz, terceira observação. O parente infeliz é tão interessante que uma das estratégias de Deus para que a gente possa amar o próximo, o irmão Capanema estava comentando aqui, o número, né, de pessoas presas no Brasil, é uma visão que a gente não tem, que se a gente passasse a ter, se a gente soubesse que somos todos irmãos, filhos de Deus, já caiu uma barreira. Porque a gente não enxerga, às vezes, a pessoa que está presa, a pessoa que fez o mal, como um irmão. Então isso fica difícil de ter amor, compaixão, de perdoar, de ver que ele está num degrau abaixo e que ele não sabe o mal que ele está fazendo. Ele não tem compreensão das coisas que ele está fazendo. E como a gente não sabe ainda perdoar, Deus, na sua pedagogia, às vezes coloca esses 2 inimigos, essas pessoas que não se dão bem, na mesma família. Aí não tem jeito, né? Se essa pessoa é o meu irmão, ou se é meu pai ou meu filho, eu já passo a amar, eu já passo a entender, e já quebro uma grande barreira. Quebra uma grande barreira. Então, o Reformador fala aqui que o parente infeliz também é um grande problema. Às vezes um filho viciado em droga, que traz grande transtorno, é preso, vende tudo dentro de uma casa e comete muitos crimes. É um grande transtorno para a família, de fato. Agora, voltando para as experiências espirituais. No plano espiritual, o que é a cruz? A vergonha do defeito íntimo não vencido.
Olha que interessante. Quando eu estou no mundo espiritual, lá não existe máscaras. Você não mente para um espírito de luz, porque ele está olhando para você, ele está vendo a sua aura, ele sabe o que você está pensando. Então você vai chegar lá, você vai mentir, eu sou bom, eu fui caridoso, eu estou me esforçando. Então, a vergonha do defeito íntimo não vencido, ali não tem como você esconder isso. O defeito íntimo está escancarado. A expiação da culpa. Eu aqui na terra fiz tanta coisa ruim, não ajudei ninguém, tive muita oportunidade de crescer e não fiz nada, desperdicei meu tempo. Lá no mundo espiritual, isso te corrói, isso te perturba, porque você está diante da verdade, da realidade. Você está diante de espíritos de luz, de familiares seus que já estão lá há muito tempo te esperando. Lá é o verdadeiro evangelho. Lá não existe equívocos. Então você se sente envergonhado dos seus defeitos. Aqui na terra, às vezes, a gente até se gaba de ser mal, de ser mesquinho, de possuir muitas posses e não dividir. Mas lá não, lá a gente sente vergonha. A terceira observação é o débito não pago. Eu recebo a oportunidade de vir na terra e resgatar os meus débitos, o mal que eu fiz, porque lá isso vai me pesar, eu vou ter um remorso e eu não pago esse débito. E às vezes eu vou adquirir outros débitos. Essa é a diferença da experiência na terra e no mundo espiritual. Porque quando eu estou no mundo espiritual, Capanema, eu estou diante da verdade. Então é fácil ser santo. É fácil ser correto. E quando eu estou reencarnado, existe o esquecimento. É a hora da verdade. Vamos ver realmente se você é bom, se você realmente está arrependido dos seus erros. Vou te colocar lá na terra. E lá eu quero ver se você vai agir de forma diferente. Porque no mundo espiritual é mais fácil. Você está diante de muitos espíritos de luz que estão ali para te apoiar. A mentira ele não tem lugar. A inversão de valor ele não existe. Então aqui na Terra, a convivência, a experiência, você de fato vai provar, não, eu realmente, diante de toda essa cultura equivocada, diante de todo esse sistema de poder, de ambição, eu agi de forma diferente. Eu segui o grande modelo que é Jesus. Eu amei, eu perdoei, eu não busquei sua posse ou prazer, eu busquei ajudar e compreender. Então essa é a diferença, né? A gente na Terra esquece, tem um esquecimento, porque qual que é a importância do esquecimento, Capanema? Se eu preciso amar, suponhamos, eu tive uma companheira, e ela me fez muito mal, Capanema. Ela me prejudicou, ela me traiu, ela mentiu, ela trouxe muito mal para a minha vida. Se eu reencarnar, Capanema, sem o privilégio do esquecimento, com ela, eu não vou conseguir esquecer o mal que ela fez. É mais difícil. Quando eu estou reencarnando, a experiência na Terra tem esse privilégio, existe o esquecimento. Eu sou colocado novamente ao lado dessa minha companheira. E eu não vou iniciar a vida com ela odiando ela. Por quê? Porque eu não lembro do mal que ela fez para mim. É uma nova oportunidade. É uma nova experiência. Olha, vamos tentar de novo? Vamos. Olha aqui, vamos fazer tudo diferente? Porque na outra reencarnação fizemos errado. Vamos. O esquecimento facilita isso. Eu não lembro do mal que ela me fez. Então é uma nova oportunidade. É um novo dia. É um novo dia. Alguma observação, Capanema? Olha, Túlio, igual você falou, né? O esquecimento é uma bênção para que a gente possa reiniciar novas oportunidades de crescimento. Então, eu vejo que nós estamos todos aqui com essa oportunidade, com essa bênção. A vida é uma dádiva, é uma bênção. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades, né? Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, desse momento de perguntas e respostas. Agradeço demais a participação, de estar aqui com todos vocês, com o Túlio, com o seu Mário, com a Ana, com a esposa e a filha do Túlio. Então, que a gente tenha esse despertamento da consciência, de que a gente possa buscar algo mais, buscarmos sermos pessoas melhores, sempre com aquela preocupação de evoluirmos intelectualmente e moralmente. A gente agradece a oportunidade de estarmos aqui com vocês, agradecemos a Deus acima de tudo
E se você quiser, então, finalizar, Túlio. Ô, Gabriel, agradeço também a companhia de todos e a oportunidade. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para os internautas.